Gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros. E você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele. É isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano. Não é o destino que eu quero pra mim, não. Lembra quando o monarca foi condenado na Justiça Federal em uma ação movida pelo nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, porque ele usou algumas palavras ali que feriram a honra do ministro? Lembra disso? Saiu em todas as páginas da internet que o monarca foi condenado porque chamou o ministro de gordola. Isso realmente aconteceu e eu vou ler junto com você a sentença desse caso. Eu já te adianto o seguinte, você que gosta de direito penal, você vai ficar louco com esse vídeo, vai gostar muito desse conteúdo, mas você que não é do mundo jurídico, eu acredito que você vai achar isso aqui extremamente maçante, extremamente demorado, prolixo, mas eu peço para que você se esforce um pouquinho para acompanhar junto comigo essa sentença, porque é extremamente interessante. Quero lembrar para vocês o seguinte, ainda cabe recurso dessa decisão, tá? É uma decisão de primeiro grau apenas, mas é extremamente importante conhecer os fundamentos dessa sentença que eu vou acompanhar junto com você, porque ela expressa exatamente aquilo que o Poder Judiciário entende a respeito desse assunto, principalmente sobre liberdade de expressão e palavras que podem ou não ofender a honra de alguém. No caso, o que aconteceu? O monarca, que hoje está em outro país, proferiu algumas palavras que feriram a honra do nosso ministro da Justiça, Flávio Dino. Então ele processou o monarca e fruto desse processo está a sentença que nós vamos analisar hoje aqui no canal. Já adianto para vocês o seguinte, uma sentença criminal é extremamente prolixa. E eu acredito que essa é uma das razões pelas quais eu não gosto de atuar nessa área de jeito nenhum. A sentença trabalhista ela é linda, ela é objetiva, ela é bem direta ao ponto. A sentença criminal não. Ela dá várias voltas, explica várias coisas, fala várias vezes a mesma coisa. Acredito que é para deixar tudo muito claro. E isso faz com que uma sentença criminal fique extremamente prolixa, você vai ver isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, por favor, porque isso impulsiona o material que eu preparo todas as semanas aqui pra você. E é óbvio, não deixe de se inscrever nesse canal, porque toda semana você vê conteúdo jurídico aqui. Lembrando que eu deixo o campo dos comentários sempre aberto, eu não apago o comentário de ninguém, mas eu só peço pra você tomar muito cuidado com aquilo que você fala aqui nos comentários, porque o campo de comentários não é terra sem lei. Se você ferir a honra de alguém, se você usar dessa sua liberdade de expressão e essa liberdade que você tem aqui no campo dos comentários para ferir a honra de alguém ou para a prática de qualquer outro tipo de crime, você pode ser responsabilizado por aquela pessoa que se sentiu ofendida ou algo nesse sentido. Então tome muito cuidado com aquilo que você escreve aqui nos comentários, tá certo? Então sem mais enrolação, eu vou ler essa sentença junto com vocês, lembrando, pessoal, sentença é pública, tá? Esse processo não está em segredo de justiça e essa sentença pode ser vista por qualquer pessoa. Mas é óbvio que eu não vou divulgar para vocês aqui o nome completo do monarca, o nome completo do ministro da Justiça, nem os documentos pessoais deles, endereços, nada do tipo. E se você quiser ver essa sentença na íntegra, basta pesquisar aí na internet que você acha facilmente. Quer ver? Vou te mostrar o tanto que é simples. Basta vir aqui no Google e colocar monarca condenado Flávio Dino. Olha só, o primeiro link, entra aqui no site do Migalhas, já tem a notícia e logo aqui embaixo você já tem a sentença na íntegra para você ver. Então assim, esse documento já está público, todos têm acesso e eu quero ler essa sentença junto com vocês e fazer alguns comentários que eu acredito que sejam pertinentes para determinados trechos dessa sentença, beleza? Então vem comigo, vamos acompanhar essa sentença juntos. Aqui está a sentença, tá? A classe desse processo é crimes de calúnia, injúria e difamação de competência do juiz singular. Quem julgou foi a 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Os assuntos aqui é difamação e injúria. O querelante aqui, que no caso é o autor da ação, vamos dizer assim, a vítima dos crimes é o ministro Flávio Dino. E o querelado, o réu, quem cometeu os crimes é o nosso monarca, de nome Bruno, tá certo? Essa daqui é a sentença que você vai ter acesso, tá? Então aqui no início ele começa dando um apanhado geral de todo o processo, informando todas as movimentações. Isso daqui pra gente não interessa, mas se você quiser ler, basta você pesquisar aí na internet rapidamente que você encontra essa sentença aí. Agora aqui, a partir do decido, é o que nos interessa, porque aqui é a decisão, tá? A partir do decido, o juiz passa a analisar tudo aquilo que foi juntado nos autos, todas as provas produzidas na instrução e as provas que foram juntadas pelas partes e passa a dar o seu veredito a respeito desse assunto. Vamos lá, eu vou ler junto com vocês, acompanhem aí junto comigo. Olha aqui. Constato que esta ação foi
processada com rigorosa observância dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, além de toda a gama principiológica e valorativa que norteia o processo pátrio penal. Ok. Não se afigurando qualquer eiva que possa infirmar, sob o prisma processual, o conhecimento do aspecto meritório. E aqui é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de atuar na seara trabalhista, tá? Pra que escrever dessa forma, né? Muito prolixo, muito juridiquês. Isso daqui afasta o entendimento de pessoas comuns. Muito diferente de uma sentença trabalhista onde o juiz simplesmente informa ali quem tem o direito, entrega o mérito a quem é de direito, coloca o seu fundamento muito rápido em alguma prova dentro do processo e vida que segue. Essa sentença aqui mesmo, ela tem 27 páginas. Se fosse lá na Justiça do Trabalho, teria no máximo 5. A depender dos pedidos, obviamente, né? Mas é isso, vamos lá. Sentença penal é assim mesmo, vamos seguir até o fim. Observa-se que o monarca teve a sua revelia decretada nos autos, nos termos da decisão proferida no mês 4 do ano passado. Ah, então ele foi julgado como revel nesse caso. Aí fica fácil de ganhar, né? Aí fica muito fácil do ministro ganhar uma ação judicial na competência criminal do monarca, já que ele não ofereceu sua defesa, né? Se foi decretada a revelia dele, o que torna inviável e, portanto, prejudicada a eventual tentativa de celebração de suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal, conforme decisão do egrégio tribunal, tá? Então, nos casos de revelia, não cabe acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. No mais, a preliminar de falta de justa causa confunde-se com o mérito e ali a questão será analisada, diante da necessidade de aprofundamento da cognição na etapa processual do julgamento, ora de natureza usariente e não mais sumária. Tá vendo? Prolixo, né? Vamos lá. Presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação penal e não havendo questões processuais pendentes ou outras preliminares suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, adentro o exame do mérito. Vamos lá, é aqui que nos interessa. No mérito propriamente dito, a queixa-crime imputada ao querelado, ao monarca nesse caso, a prática de 2 crimes de difamação e 2 delitos de injúria, ambos duplamente circunstanciados porque teriam sido cometidos contra o querelante, então o ministro da Justiça, em razão da função pública por meio de transmissão online na rede social Rumble. Então aqui o ministro da Justiça foi vítima de 2 crimes, né? De difamação e 1 de injúria. 2 crimes de difamação e 1 de injúria. Os crimes em questão e as respectivas causas de aumento têm a seguinte descrição típica. Olha só, aqui o juiz copiou artigos do Código Penal, né? Difamação, artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, detenção de 1 a 6 meses ou multa. As penas combinadas nesse título aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o funcionário público, né? Nesse caso, sim, em razão de suas funções ou contra presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Então parece que a situação não ficou boa para o monarca não, né? Vamos lá. Adianto que a pretensão punitiva é procedente em parte, como passo a fundamentar. Então mesmo diante da revelia do monarca, a procedência foi parcial, tá? O juiz reconheceu a pretensão punitiva de forma parcial e ele vai começar a fundamentar isso agora, e é isso que nos interessa. Em respeito à regra da correlação entre acusação e sentença, o fato imputado ao réu da denúncia ou queixa deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o caso de subsunção, né, que o juiz está dizendo aqui. Permite-se ao juiz, não obstante, atribuir ao fato denunciado definição jurídica diversa, diferente da que consta na peça acusatória, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que os fatos nela relatados, incluindo as circunstâncias instrumentais, modais, temporais e especiais das quais se defende o acusado, subsumam-se com precisão a outro tipo penal, com todos os seus elementos. Trata-se do instituto denominado emendatio libelli, previsto no artigo 383 do CPP. Nesse caso aqui o juiz está dizendo então que é possível atribuir a um fato denunciado definição jurídica diversa. Então aqui é possível atribuir ao fato denunciado uma definição jurídica diferente da que consta na peça acusatória. Então será que o ministro da Justiça, ele tipificou errado o crime aqui? Vamos ver, né? Às vezes na peça acusatória dele tem uma definição jurídica específica para o caso e o juiz não reconheceu essa definição, ele reconheceu outra, diferente. Vamos ver aqui se o ministro ele colocou de fato essa definição que mereça ser corrigida nessa sentença, né? Porque se o ministro errou, meu amigo. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Como o réu se defende ao longo do processo dos fatos a ele imputados e não da classificação feita pela acusação, a aplicação do instituto da sentença, ainda que sem prévia manifestação das partes, não viola o contraditório e a ampla defesa. Então aqui o juiz está deixando claro que vai reconhecer um fato típico diferente daquele que foi exposto na peça acusatória. Então Flávio Dino diz que ele cometeu um crime que ofendeu a sua honra e o juiz está dizendo que não, ele não cometeu esse crime que foi indicado na peça acusatória, ele cometeu outro crime. Ou seja, a indicação da definição típica do crime merece correção por meio da sentença. Enfim, vamos lá. No caso em questão, especificamente no que tange às 2 imputações do artigo 139 do Código Penal, tal como foi
foi narrado na queixa, o acusado teria pronunciado as seguintes expressões em alusão ao ofendido, descritas como difamatórias na inicial. Então vamos lá, vamos ver o que o monarca falou. O cara está pegando crimes que aconteceram em escolas envolvendo crianças e tá usando a morte dessas crianças para justificar tirar a liberdade da população. Isso daqui foi o que o monarca falou, né? É um ato político para justificar a retirada das liberdades da população. Isso é maracutaia política que ele tá fazendo. Eles estão fazendo censura à revelia da lei, fora da lei, além das referências a autoritarismo da parte. Ok, foi isso daqui que o monarca falou, né? A manifestação do acusado teria ocorrido durante transmissão no seu programa de podcast na internet em maio de 2023, episódio no qual, a partir do minuto 28 do programa, o Monark, produtor de conteúdo digital mais conhecido como Monark, anuncia que assistirá e reagirá a um vídeo do ministro Flávio Dino. Ele então passa a exibir vídeo alusivo à reunião do Ministério da Justiça com representantes de plataformas digitais, na qual o ministro Flávio Dino faz críticas aos termos de uso de redes sociais e refere que não permitirá uma epidemia de assassinatos em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Nessa reunião, o ministro também assevera que não são as plataformas digitais que interpretam a lei no Brasil e salienta que acabou o tempo da autorregulação da internet, da falta de regulamentação e da liberdade de expressão como valor absoluto. Também diz que se os representantes das Big Techs não derem respostas compatíveis e ajustadas, tomarão providências legais. A fala do então ministro da Justiça faz referência ao lamentável massacre ocorrido numa creche em Blumenau em abril de 2023, promovido por um homem que pulou o muro do local e atacou crianças com uma machadinha, matando 4 e ferindo 5 infantes. Realmente isso daqui foi uma tragédia absurda. É em meio à exibição desse vídeo da reunião que o acusado profere os referidos insultos a pretexto de comentar e reagir às falas do ministro. Então aqui aquelas falas do monarca estão sendo consideradas como injuriosas, como capazes de ofender a honra do ministro da Justiça. Já a frase "um autoritário do caramba" teria sido dita em episódio do seu podcast divulgado no Rumble em 22 de julho de 2023, ao novamente mencionar o ministro Flávio Dino. Pois bem, o artigo penal do artigo 139 do Código Penal incrimina a conduta de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. O bem jurídico protegido pelo tipo penal é a honra subjetiva, que diz com a proteção social dos atributos morais do indivíduo, isto é, a sua boa fama, conceito, respeitabilidade, prestígio, reputação de que goza perante terceiros. Equivale, portanto, à imagem e atributo da pessoa no meio social, que seria a honra externa. Por cautela, o conceito que a sociedade tem da pessoa, honra objetiva, o crime consuma-se quando a ofensa proferida contra o sujeito passivo chega ao conhecimento de terceiros. Ok. Cuida-se de crime formal que independe do efetivo abalo à honra do sujeito passivo, resultado naturalístico, e cuja eventual ocorrência configurará mero exaurimento da conduta a ser considerado na dosimetria da pena a título de circunstância judicial desfavorável, dado desvalor de resultado não íncito do tipo. Em se tratando de ofensas proferidas em redes sociais, a mera postagem, a mera possibilidade de acessos por terceiros caracteriza a consumação. Então será que é por isso que a Thaís Carla ganha os processos do pessoal que acaba ferindo a honra dela na internet? Porque não necessariamente é necessário o abalo à honra. Basta a publicação e o acesso de terceiros para que o crime se consuma. É uma dúvida, tá? Se você é advogado, especialista em direito criminal, responde aqui, por favor. Enfim, vamos lá. A tipificação da difamação, contudo, exige a afirmativa específica acerca do fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui. O fato deve ser concreto, objetivo, determinado, com a descrição de tempo e lugar. No ponto, Kleber Masson ensina. Aqui ele trouxe um pedaço de uma doutrina para que você consiga entender melhor o caso. Se você tiver curiosidade, pausa o vídeo e leia com atenção, tá? A figura típica não se contenta, pois, com afirmações genéricas e de cunho abstrato, ainda que ofensivas, devendo a inicial acusatória conter a descrição do fato específico, marcado no tempo que teria sido imputado pelo acusado à vítima. Ainda, a atribuição de condição ou qualidade negativa a alguém e não de fato específico é conduta que não se amolda ao tipo penal da difamação. Então aqui, pelo que eu estou entendendo, parece que o Flávio Dino, na sua peça acusatória, tipificou o crime como difamação, mas o juiz está entendendo de forma diferente, que não se trata de difamação. Pelo que eu estou entendendo, parece isso. Vamos analisar com calma o restante para ver se isso se concretiza. Vamos lá. O fundamento desse entendimento pode ser encontrado na redação do próprio tipo penal, que faz referência expressa e induvidosa à imputação de fato ofensiva à reputação. Se é assim, somente pode ser imputado crime de difamação a quem atribui falsamente a alguém um fato específico, bem descrito, pois, do contrário, restam apenas alusões, com as quais, em razão da natureza vaga, indireta e imprecisa, o tipo penal não se configura. Ele colocou aqui alguns entendimentos do STF, onde diz: o tipo de difamação exige uma imputação de fato específico, tá certo? No caso, como se extrai da queixa, que é a peça, do Flávio Dino, não houve a indicação de fatos ou eventos definidos por tempo, lugar ou forma de expressão que tenha sido
sido imputados pelo querelado, pelo monarca, ao Flávio Dino querelante, o que afasta por completo a tipicidade em relação ao artigo 139, que trata da difamação. Então aqui o juiz já afastou a tipicidade do crime de difamação, tá? Por mais que o ministro tenha entendido que se tratava de uma difamação na sua peça acusatória, o juiz entendeu que não. No que chamou o ministro de autoritário do caramba, o monarca imputou-lhe conceito negativo aos seus atributos morais, característicos da injúria, o que não condiz com a tipicidade da figura da difamação, que, como visto, exige a atribuição de fato. Ao pronunciar que o ministro da Justiça estaria usando a morte dessas crianças para justificar tirar a liberdade da população, fazendo ato político para justificar a retirada das liberdades da população, promovendo maracutaia política e fazendo censura à revelia da lei fora da lei, o acusado tampouco imputou o fato certo e circunstanciado ao querelante, como exige o tipo penal. Como bem salientou a Defensoria Pública da União, em memoriais, não foi indicado qual atuação do eminente ministro teria retirado a liberdade da população, o que torna tal manifestação vaga. Nesse caso aqui, a Defensoria Pública deve ter sido chamada a apresentar defesa processual em razão da revelia. Eu acredito que seja isso, tá? Não tenho certeza. Mas muito provavelmente essa é a razão pelo qual a Defensoria Pública apresentou memoriais, nesse caso, em defesa do monarca. Então, ponto para a Defensoria Pública nesse caso. O acusado, em verdade, de forma inflamada e sensacionalista, atribuiu ao ofendido a pecha de pessoa autoritária, inescrupulosa e indecorosa, por força de sua atuação como ministro da Justiça e à vista de sua opinião, manifestada na reunião do Ministério com os representantes de Big Techs sobre a necessidade de regulamentação e responsabilização das plataformas digitais em face de atentados em escolas planejados e incentivados em redes sociais para prevenir tragédias como a ocorrida em Blumenau. O monarca, nesse caso, ele imputou ao Flávio Dino a condição de pessoa responsável por maracutaias, é dizer, ato ilícito na área da política, e por ilegalidades, censuras e retirada de liberdades por motivos que entende escusos. Sob tal perspectiva, as imputações feitas pelo monarca ao Flávio Dino não objetivaram estritamente a fala proferida naquela determinada reunião do Ministério da Justiça. Isto é, o acusado não quis dizer que a fala em si do ministro naquela reunião específica, ao dirigir-se aos representantes das Big Techs, configurasse por si censura, autoritarismo, ato político, maracutaia ou retirada de liberdades, mas sim que essas qualidades negativas e pechas, em razão das afirmações feitas na reunião, estariam presentes na atuação em geral do ministro da Justiça. Esse foi o entendimento do juiz a respeito daquele material que foi juntado nesse processo como prova, tá? Logo, as imputações tiveram caráter genérico, sem se referir objetivamente a fato concreto. Daí que a conduta não pode se amoldar ao tipo penal do artigo 139 do Estatuto Repressivo, porque a indeterminação da fala impede o enquadramento do fato no tipo de difamação. Então aqui o Flávio Dino, na sua peça acusatória, indicou um tipo penal que vai ser reformado pelo juiz. O juiz entende que esse tipo penal não faz sentido nessa situação fática apontada nesses autos por meio das provas. De acordo com a jurisprudência do STF, pronunciamentos genéricos que assequem contra o decoro ou contra a dignidade da vítima caracterizam um crime de injúria e não de difamação, ministro. Isso é injúria e não difamação, tá? Vamos lá. De fato, amoldam-se ao tipo de injúrias assertivas vagas e imprecisas, que ofensivas à pessoa alvo do discurso não consubstanciam fatos específicos, como na espécie. As ofensas genericamente dirigidas pelo acusado, desse modo, mais se coadunam com a tipicidade da injúria, diante das atribuições de conceitos negativos à vítima. Então, ministro, é injúria, tá? Não é difamação. O enquadramento legal da conduta indicado na peça acusatória, portanto, merece correção, merece reparos, olha só. Não há falar em vulneração da regra da correlação entre acusado e sentença, porque tais fatos foram expressamente narrados na queixa, assim como se descreve do seu caráter ofensivo a honra do querelante, a honra do Flávio Dino, de modo que é lícito ao juiz, sem modificar a descrição do fato contido na queixa, atribuir-lhe definição jurídica diferente. Dessart, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, modifica a capitulação jurídica das expressões autoritário do caramba. O cara está pegando crimes que aconteceram nas escolas envolvendo crianças e está usando a morte dessas crianças para justificar tirar a liberdade da população. É um ato político para justificar a retirada das liberdades da população, e isso é maracutaia política que ele está fazendo. Eles estão fazendo censura à revelia da lei, por fora da lei, para a figura típica do artigo 140 do Código Penal, que seria a injúria. Então, assim, pessoal, essas foram as palavras ditas por monarca que causaram o processo, tá? Mas eu acredito que não são apenas essas. Eu vou continuar avaliando a sentença aqui junto com vocês pra gente ver. Parece que ele ofendeu a honra do ministro também em relação à sua aparência, o seu corpo, enfim, vamos lá. Tais expressões serão objeto de escrutínio conjunto na análise do crime de injúria perpetrado na transmissão de maio de 2023 como fato único. Aí tudo isso aqui que ele falou novamente, tá vendo? É que, apesar do grande número de expressões tidas por injuriosas, estas foram pronunciadas no mesmo vídeo e ao longo de curto espaço de tempo, com relação ao mesmo tema motivador, e ofendendo o mesmo bem jurídico, que seria a honra
honra do Flávio Dino, tá certo? Assim sendo, impõe-se reconhecer crime único decorrente dos insultos irrogados no programa transmitido em maio de 2023, que esse é o primeiro fato, porque proferidos no mesmo contexto fático, mas em concurso com delito de injúria decorrente da transmissão de junho de 2023, que é o fato 2. Continuando, no que tange aos dois crimes de injúria, fim da instrução probatória, entendo que a materialidade e a autoria dos fatos foram provados, além de qualquer dúvida razoável, pela segura e coesa prova oral colhida na instrução criminal. Mas essa instrução aqui, ela foi prejudicada em razão da revelia, acredito eu, né? A prova produzida sob o crivo do contraditório corroborou os vastos elementos informativos que instruíram a inicial. Tais elementos probatórios, em conjunto, permitiram a reconstrução dos fatos narrados na queixa com alto grau de coerência e certeza. Passo a análise da prova, e aqui o juiz vai analisar a prova com calma, tá? Se você quiser ler, leia devagar para você entender o que aconteceu nesses autos, tá certo? Então aqui tem a indicação, né, do registro, de qual foi o episódio, quando que ele falou, exatamente o que foi dito. Leia aí com calma e faça a análise dessa prova com calma. Tem aqui a indicação de outros episódios, aqui é o que ele fala da questão lá da creche de Blumenau, e aqui a fala que o juiz quis deixar claro do Monark. Olha o que ele falou. Olha o que esse Dino faz. Olha o quão perverso é a mente de um homem. O quão malicioso e maldito é a mente desse cara. O cara está pegando crimes que aconteceram em escolas envolvendo crianças e está usando a morte dessas crianças para justificar tirar a liberdade da população. É ato político para justificar a retirada das liberdades da população. Isso é maracutaia política, porque ele tá fazendo. Ele fica fazendo marabalismo lógico ali, mas é muito perverso o que ele está fazendo. Esse é um cara que tem nenhum escrúpulo. Se ele precisar usar a morte de uma criança para ganhar um ponto político, e ainda mais um ponto político nefasto e perverso, que visa censurar você, ele vai usar, porque ele não se importa com a vida humana de jeito nenhum. Então foi o que o Monark falou. Ato contínuo, o acusado volta a reproduzir o vídeo na reunião condizente pelo ministro Flávio Dino. Nesse trecho, o ministro assevera que não são as plataformas digitais que interpretam a lei no Brasil e salienta que acabou o tempo da autorregulação da internet, da falta de regulação e da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua. O acusado então interrompe novamente a reprodução do vídeo e diz o seguinte: é aqui que ele fala do Gordola, né? Vamos ver o que o Monark falou nessa descrição aqui. Esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto acabou. Mas acabou mesmo, Monark. Liberdade de expressão não é absoluta não, bicho. Onde que a liberdade de expressão foi absoluta no nosso país? Isso nunca existiu. Enfim, vamos lá. É uma fraude. Toda a minha luta, toda a luta de vocês, tudo que a gente acredita, que a gente tem liberdade sim de falar o que quer. E não é esse merda que vai decidir o que eu vou falar ou não. Acabou. Ele decretou que acabou. Eles estão indo pesadamente atrás dos nossos direitos, da nossa liberdade. Agora tá sendo a de expressão. Qual vai ser a próxima que eles vão tirar? A vida? A liberdade de ir e vir? Daqui a pouco eles estão proibindo você de sair de casa de novo, usando uma ou outra doença como desculpa. Você quer ser escravo? Porque ele quer te escravizar. Esse Gordola quer te escravizar. Você vai ser escravizado por um Gordola. Esse cara sozinho, você põe ele ali na rua, ele não dura um segundo, não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. Você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, ser o seu mestre? E você vai ser o escravinho dele? É isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram para te dar educação, casa, comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da... Não é o destino que eu quero pra mim. Foi isso daqui que o Monark falou, né? Que foi considerado ofensivo à honra do ministro da Justiça. Voltando à exibição do vídeo da reunião, o ministro é retratado dizendo que se os representantes das Big Techs não derem respostas compatíveis e ajustadas, tomarão as providências que a lei determina, ao que o acusado refere que o dito pelo ministro é inverídico, porque eles estão fazendo censura à revelia da lei, fora da lei. Concluiu afirmando que esses caras são perversos, tiranos e estão vindo atrás de você. Monark foi bem agressivo aqui, né? Em seguida, o acusado passa a incitar os seus espectadores a botar pressão no sistema político, a comprarem armas e estocarem comida em casa, e então passa a comentar outros assuntos que não guardam relação direta com o objeto dessa ação penal. Caramba! Por sua vez, o vídeo com o título Monark Talks Rumble contém captura do episódio intitulado Barbara Martinelli. De acordo com os dados visíveis na página do vídeo, esse episódio do podcast foi transmitido ao vivo e publicado na plataforma Rumble em julho de 2023. Por volta da marca temporal do vídeo, o acusado Monark, em resposta às falas de sua interlocutora sobre os limites da liberdade de expressão, diz que o ministro Flávio Dino é um autoritário do caramba e que ficou puto porque eu chamei ele de Gordola. Petição inicial contém degravação das falas atribuídas ao acusado. Constato que a transcrição trazida pelo autor corresponde fielmente ao que foi dito nos vídeos em questão, conforme analisado acima. Enfim, tem várias provas aqui, algumas testemunhas foram ouvidas nesses autos. Flávio Dino também foi ouvido aqui nesses autos. Vamos lá, vamos continuar aqui. É muita coisa, o juiz fala muita coisa nessa decisão aqui, gente. Mas deixa eu ir aqui para o que realmente interessa, tá? Ele colaciona
aqui algumas jurisprudências também. Fala bastante a respeito da liberdade de expressão, fala que não existe liberdade de expressão como direito absoluto no nosso ordenamento jurídico, traz toda aquela elucidação do STF que nós já conhecemos. Traz aqui até um entendimento do Alexandre de Moraes, né, que não pode faltar. Parafraseia também o ministro, né, quando ele diz que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheia. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos e agressivos, de ódio e preconceituosos. Tem mais julgados aqui fazendo referência ao entendimento do STF e do STJ também a respeito desse assunto. Jurisprudência do STJ. Então, maravilha. No final de tudo, olha só, em razão daquelas falas que eu li pra vocês, ante ao exposto, procedo a emendatio libelli da imputação contida na queixa, julgo procedente em parte a pretensão punitiva e condeno o monarca pela prática do crime previsto no artigo 140, acumulado com o artigo 141, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal, a pena de 1 ano, 1 mês e 11 dias de detenção em regime inicialmente aberto. E não só isso, tá? Isso daqui é a responsabilidade penal, tá? Porque ele também foi condenado a pagar uma indenização no valor que o juiz considerou razoável de 50 mil reais, em razão dessas ofensas à honra do ministro da Justiça. Olha só, dessa forma, com fundamento no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, fixa o valor mínimo de indenização por dano moral em 50 mil reais com correção monetária pelo IPCA, a partir da data da publicação de sentença, juros de mora e tudo mais. Então, basicamente é isso. Monarca foi condenado a pagar 50 mil reais de indenização ao ministro Flávio Dino e também foi condenado criminalmente a pouco mais de 1 ano de detenção em razão dessas falas que ele proferiu em desfavor do ministro Flávio Dino. O que você achou dessa decisão, tá? Lembrando que é possível ainda recorrer dessa decisão, mas eu acredito que o monarca não vai fazer isso porque ele está longe. Quem fez a defesa dele foi a própria Defensoria Pública, pelo que eu pude perceber, em razão da decretação de revelia. Enfim, não sei pra onde que vai esse processo depois disso. Pode ser que ele transite em julgado agora e passe a valer essa sentença. Mas eu quero saber o que você acha disso. Você acha justo esse tipo de decisão? A justiça entendeu que sim e deixou todos os seus fundamentos bem claros aqui nessa decisão. Eu não pude ler todos os fundamentos com vocês, senão esse vídeo aqui ia durar 4 horas. E essa não é a intenção. E você pode perceber que em muitos canais de comunicação disseram que o monarca foi condenado única e exclusivamente porque chamou o ministro Flávio Dino de gordola. Isso não é verdade. Ele chamou sim o Flávio Dino de gordola, mas não foi única e exclusivamente por isso que ele foi condenado, não. Teve outras falas ali que o prejudicaram ainda mais nesse processo e eu li essas falas pra você dentro dos autos. Se você tem curiosidade pra ver a íntegra desse processo, eu já te orientei aí como fazer a pesquisa pra encontrar a íntegra dessa sentença. Qualquer pessoa pode ter acesso e você pode ter também, tá certo? E se você gostou do conteúdo do vídeo de hoje, deixa o seu like, tá? Dá um trabalhão fazer esse tipo de conteúdo. Eu preciso mandar esse material pra alguém censurar todos os dados sensíveis da sentença antes de trazer aqui pra vocês. Isso dá um trabalho absurdo. Separar um tempo também pra fazer essa gravação é muito trabalhoso e eu conto com a sua ajuda na divulgação desse material. Eu acredito que os portais de notícia não noticiaram da forma correta como de fato aconteceu essa sentença como eu fiz aqui. Por isso que eu acho extremamente importante esse tipo de conteúdo e eu conto com a sua ajuda para propagar esse conteúdo pela internet. E um detalhe, tá? Se você está com dificuldade de ser aprovado no exame da ordem, link no comentário fixado aqui embaixo que você pode encontrar a estratégia certa para sua aprovação, tá certo? Então, muito obrigado para você que esteve no vídeo até aqui. Eu te espero na publicação do próximo vídeo. Um abraço e até lá.